Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 2 de julho de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar na Eurocopa e vamos fechar na Copa América. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Suíça e Espanha. Jogo válido pelas quartas de finais da Eurocopa. Jogo que bota frente a frente duas seleções que classificaram uma na prorrogação e outra nos pênaltis, em jogos bem malucos, e é a tendência que eu acredito que deve manter para esse confronto entre Suíça e Espanha. Até porque a Espanha, apesar de ter um bom time e um time superior ao time suíço, até o momento não conseguiu dar uma deslanchada tão grande, vem de duas boas vitórias, né? Apesar que o último jogo com a Croácia acabou empatado, mas acabou vencendo na prorrogação, mas pega uma Suíça muito forte, com autoestima muito elevada, depois de tirar a atual campeã mundial. É um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque a Suíça, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já a Espanha, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, a gente utilizando como base os 3 jogos mais recentes, que é de 2018 e 2 de 2020, a gente tem dos 3 jogos 2 com 2 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols. Até porque é um jogo eliminatório, é um jogo classificatório. Quem perder tá fora, então vai ser praticamente como foi nos jogos anteriores. As equipes têm que sair para o jogo, têm que se expor e isso pode ter uma tendência muito grande de gols. Sem falar que a Suíça mostrou ter um poder de reação e a Espanha mostrou ser uma equipe que consegue fazer alguns gols, consegue também ali ter um leve queda de rendimento e acaba tomando alguns gols também. Sem falar que a Suíça vem com uma boa sequência de gols em seus últimos jogos. Então, falando de um jogo eliminatório que vale vaga numa semifinal, onde a vitória pode ser possível para ambos os lados, eu vejo com boa tendência esse mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Grorud e Sandnes, jogo válido pela segunda divisão norueguesa. A gente tem a equipe mandante em 12º colocado com 9 pontos e o Sandnes em 13º com 9 pontos também. Equipes que estão ali beirando a zona de rebaixamento, um ponto acima dessa colocação, e duas equipes que vêm fazendo campanhas bem parecidas e bem oscilantes, mas ainda assim mantendo a média de gols que é a característica do campeonato da segunda divisão norueguesa. E é um jogo que eu vejo com bons olhos para o mercado de gols, até porque a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Sandnes, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 2 jogos, em um deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,52 e é um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols porque é a característica do campeonato norueguês. A equipe mandante vem com placares muito elásticos, não vence há 4 jogos, sendo 2 empates e 2 derrotas, e sempre com placares bem altos: 2-2, 4-1, 3-2, 2-2 e um 4-2 vencido sobre o Haufoss. E a equipe do Sandnes também não vem fugindo dessa regra, uma equipe que vem oscilando muito na competição também e possui placares bem elásticos, sem falar que são duas equipes que brigam contra a zona do rebaixamento, então a vitória é extremamente importante para ambas, sem falar que ambas já tomaram mais gols do que marcaram. Então é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Grorud e Sandnes. Passando agora para Oslo e Haufoss, outro jogo válido pela segunda divisão norueguesa. A gente tem o Haufoss ali em 8º com 11 pontos e o Oslo em 9º com 10 pontos. Outro jogo de duas equipes que estão bem próximas e de um campeonato que tem uma tendência muito, mas muito grande de gols. Até porque o Oslo, nos seus últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Haufoss, nos últimos 5 jogos, em 4
tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3, tivemos 3 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,68 e é mais um jogo de duas equipes bem semelhantes. Duas equipes que vem marcando e sofrendo muitos gols, até porque o Haufoss marcou 16 e tomou 15, enquanto a equipe do Oslo já marcou 11 e tomou 9, o que mostra que são equipes que mantêm a característica do campeonato norueguês, uma competição que tem uma tendência de muitos gols, seja para um lado, seja para ambos os lados, e essas duas equipes não vêm fugindo dessa regra, principalmente quando se enfrentam, como foi o último jogo que acabou em 5-4 vencido pela equipe do Haufoss. Por isso um jogo que eu vejo com boa tendência de gols, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para Oslo e Haufoss. Passando agora para Cork e Tretty, jogo válido pela segunda divisão irlandesa, a equipe visitante, atual terceira colocada com 22 pontos e o Cork ali em nono com 12 pontos. Jogo de uma competição que está tendo uma boa tendência de gols e aqui também a gente tem equipes em momentos em posições opostas. Enquanto o Cork nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, o United, que é assim conhecido também, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Então um jogo que tem uma boa tendência de gols, até porque são equipes em momentos completamente opostos e vem de derrotas, o que faz a necessidade de vitória ser maior ainda. Sem falar que o Cork nos últimos 5 jogos, em 4, tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do United nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram em abril, tivemos um placar de 2-1. Por isso é mais um jogo que eu vejo com bons olhos para o mercado de gols. Então nosso palpite é mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,60, até porque são duas equipes em momentos completamente opostos. Enquanto o United é o terceiro colocado, briga ali pelos playoffs, já marcou 17 gols e tomou 12, a equipe do Cork é apenas a penúltima, marcou 13 gols e tomou 14, o que mostra que é uma equipe que toma muitos gols, seja em casa, seja fora, e que não consegue vencer na competição. Dos últimos 4 jogos são 3 derrotas e apenas 1 vitória, enquanto a equipe visitante vem de uma derrota e precisa muito vencer para continuar sua caminhada nos playoffs e até quem sabe buscar essa liderança do Shelbourne. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Cork e United. Passando agora para Bélgica e Itália, outro jogo válido pelas Eurocopas, quartas de finais, jogão. Aqui a gente tem a tendência de, na minha visão, de gols, até porque a gente tem duas boas equipes em campos. Duas grandes equipes, Bélgica um timaço, Itália vem jogando muita bola, vem com a sequência incrível de jogos, de vitórias, no tempo normal não toma gol praticamente há mais de 10 jogos, então são duas equipes extremamente fortes que na minha visão daqui deve sair provavelmente o campeão dessa Euro. E é um jogo que eu vejo com a tendência de gols, até porque as estrelas que estão em campo favorecem muito, sem falar que a Bélgica nos últimos 5 jogos em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe da Itália nos últimos 5 jogos em 3 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam e utilizando os 2 jogos mais recentes, que são de 2015 e 2016, os 2 jogos tiveram 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,50 e apesar de, na minha visão, também ter uma tendência de um jogo ser bastante truncado, bastante estudado, até porque quem abre o placar, a outra equipe vai ter muita dificuldade para empatar e pode dar espaços e acabar tomando mais, eu vejo com uma boa tendência de gols até por causa disso, que mesmo sendo um jogo truncado, quem faz um gol, a outra equipe necessariamente tem que sair para a partida. E isso pode ser uma tendência para sobrar espaços e sair gols de quem já marcou no placar. Até porque a gente está falando de umas quartas de finais, duas boas equipes da competição que praticamente devem chegar na final quem vencer. Então um jogo com uma tendência muito forte de gols, até porque são duas boas equipes em campo que contam com ataques excelentes, então não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Bélgica e Itália.
Passando agora para Shamrock Rovers e Dundalk, jogo válido pela primeira divisão irlandesa. O Shamrock Rovers, atual segundo colocado com 35 pontos, e o Dundalk ali em sexto com 24 pontos. Jogo de duas boas equipes do cenário irlandês, apesar do Dundalk não vir fazendo uma boa competição, é uma das grandes equipes da Irlanda, e o Shamrock Rovers também, tanto que nessa temporada ainda assim briga pelo título da competição. E é um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque são duas boas equipes em campo, e o Shamrock Rovers nos seus últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Dundalk, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,55 e é um jogo que eu vejo com uma boa tendência, porque o Shamrock Rovers briga pela liderança ali com o St. Patrick's e o Dundalk briga para voltar ali à faixa de playoffs, tá? Apenas a 3 pontos de diferença, e são duas boas equipes do cenário irlandês. Sem falar que quando se enfrentam tem uma tendência de jogos bem movimentados, nas quais tivemos 2-1, outro 2-1, 1-1, 2-2 e 4-0. Então um jogo que vale muito pro Shamrock Rovers, que precisa vencer, e muito também pro Dundalk para tentar entrar ali na zona de playoffs às competições europeias da próxima temporada. Por isso, na minha visão, um jogo com a boa tendência de gols e duas boas equipes em campo. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Coritiba e Remo, jogo válido pela Série B do Brasileirão. Coritiba, atual segundo colocado com 16 pontos, e o Remo ali em 17º com 7 pontos. Jogo que coloca frente a frente equipes em momentos completamente opostos. O Coritiba vem de 4 vitórias seguidas, sendo 3 fora de casa, e pega a equipe do Remo, que nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Enquanto a equipe do Coxa já consegue mostrar uma cara, já consegue mostrar uma organização e tem muita tendência de brigar pelo acesso, a equipe do Remo não consegue se encaixar, tá somando alguns pontinhos, mas ainda assim eu vejo a equipe do Coritiba no momento melhor e com um elenco melhor. Joga dentro de casa, o que favorece muito mais a tendência de vitória da equipe paranaense. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Coritiba. A odd está na casa de 1,55, porque é um jogo que eu vejo com muita tendência, porque não tem muito o que fazer. O Coritiba vem de 4 vitórias seguidas, 3 fora de casa e joga dentro de casa. Uma confiança muito elevada, até porque caso vença, assume a liderança da competição e pega uma equipe que marcou apenas 4 gols, tá na zona do rebaixamento e tomou 8 gols. Sem falar que não vence há 5 jogos, venceu apenas um jogo dos disputados até agora, enquanto o Coritiba perdeu apenas um. Então, uma tendência muito grande por parte do Coritiba. Então, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Coritiba, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Náutico e Operário, outro jogo válido pela Série B do Brasileirão. O Náutico, atual primeiro colocado, com 18 pontos, e o Operário ali em sexto com 12 pontos. Jogo de duas boas equipes, começaram muito bem a competição, principalmente o Náutico, mas o Náutico vem 3 empates seguidos. Precisa muito voltar a vencer para continuar na caminhada dos trilhos. Estava vencendo o CRB, acabou tomando gol ali no finalzinho, e pega a equipe do Operário, que começou muito bem a competição, estava figurando ali no G4, mas vem de 3 jogos sem vitórias, 2 empates e uma derrota pro Vila Nova na última partida, jogando em casa. Então a equipe vem com uma boa força para jogar contra a equipe do Náutico. Acredito que deve ser um jogo bem truncado, mas pelo que o Náutico vem apresentando, deve botar pressão desde o começo do jogo. Pega uma equipe boa, que é a atual sexta colocada, que briga ali para entrar na zona do G4, mas mesmo o Náutico empatando os 3 últimos jogos, pelo que apresentou nesse momento, eu vejo a equipe pernambucana melhor. Por isso é mais um jogo que não tem muito o que fazer, senão um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Náutico. Odd está na casa de 1,65, porque a equipe pernambucana começou muito bem a competição, ainda não perdeu, vem muito bem, marcou 12 gols e tomou apenas 4, enquanto a equipe do Operário já começa a oscilar, marcou 8 gols e tomou 8 também, perdeu um jogo dentro de casa para uma equipe que até então não vinha tão bem na competição, e antes disso são 2 empates por 0-0, e agora pega uma boa
uma equipe que também precisa da vitória, que estava vencendo o CRB nos minutos finais, acabou tomando gol. Então é um jogo que, mesmo sendo truncado, eu vejo a equipe do Náutico num momento melhor e com a tendência de vitória para esse jogo. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Náutico, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Brasil e Chile. Jogo válido pela Copa América, quartas de finais. Aqui a gente tem a seleção brasileira, que é a forte candidata ao título e que chegou nessa competição nessa fase com 3 vitórias e 1 empate. Enquanto a equipe do Chile tem uma boa seleção, antes do Brasil ter sido campeão na última edição da Copa América, o Chile era o atual bicampeão, mas que não vem mostrando um bom futebol nessa Copa América. Perdeu do Paraguai no último jogo, fez uns jogos bem truncados com Uruguai e Argentina, que são outras potências do cenário sul-americano, e teve bastante dificuldade para vencer a equipe da Bolívia, uma equipe bem fraca e que o Chile poderia ter mostrado mais futebol. Então, tendo em vista tudo isso e pelo futebol que a seleção brasileira vem apresentando, eu vejo o Brasil como favorito para essa partida e não tem outra alternativa senão um handicap asiático -1 no Brasil. A odd está na casa de 1,65, porque o Brasil, apesar de ter pegado seleções de menor expressão, apresentou um bom futebol, apresentou algo que é muito expressivo, frente ao que o Chile fez contra a Bolívia e contra um Paraguai que teoricamente é mais fraco. Pelo contexto do todo, o Chile até o momento não mostrou um bom futebol. Sempre costuma dar um trabalho para a seleção brasileira, mas pelo que o corpo que o time do Tite tem e pelos jogadores vem apresentando, eu acredito que o Brasil é favorito e deve vencer a partida. Por isso, handicap asiático -1 no Brasil, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!